Muito bom dia! Vamos lá, porque mais um café com muita psicologia, com um debate de alta qualidade, que é para começar bem o dia, que é para a gente poder fazer um debate hoje sobre um tema que eu acho que já pairou muito por aí nas redes sociais, para falar sobre narcisismo. Mas eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso, né? Hoje eu vim até com um batom vermelho, que é para ver se eu consigo indo e voltando. Não sei o que eu faço. Mas o que eu tava dizendo é, falar sobre narcisismo acho que é um tema que já rolou muito aí na internet, com a história de mães narcisistas, mulheres narcisistas. Mas o que isso na verdade quer dizer? Então, a gente já começando, papel, caneta, já enviou a live pro colega, porque ela não vai ficar salva, né? Na verdade, vai ficar só até domingo. Então, quem aproveitar no ao vivo, tirar dúvida, ter aqui o debate, beleza. Se não, vai perder. E ninguém vai poder dizer que eu não avisei, certo? A gente entra aqui no cafezinho, mas não sai nunca do mesmo tamanho. Então, tudo aí em dia, né? Papel, caneta, etc. Porque a gente tem aqui esses cafezinhos intensos, mas do dia 15 ao dia 17 a gente tem encontro marcado às 8h20 no Fuso de Brasília para ir profundamente. É uma imersão, são aulas completas. Beleza? Ontem a gente pôde falar também sobre personalidade borderline. E aqui eu queria falar sobre narcisismo. Então, antes, vamos de novo para esse nosso livro aqui. Todo mundo consegue ver? É o DSM-5-TR. Então vamos, antes de tudo e qualquer coisa, a uma definição mais oficial da coisa, não é? Eu já deixei aqui separadinho para vocês. Quem tiver interesse maior em nível de transtorno de personalidade narcisista, basta aí a página 762 do DSM-5-TR, não é? A tradução para o português brasileiro. E vamos aos critérios diagnósticos. Eu vou ler só o principal, certo? O que é, então, transtorno de personalidade narcisista? Um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento. Necessidade de admiração. Falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Grandiosidade, seja no comportamento, seja em fantasia, e falta de empatia. Uau, né? Mas agora pensa comigo, porque aqui a gente está falando, né, do DSM-5-TR em nível de diagnóstico. Então a gente tem critérios, não é, a serem atendidos para que a gente faça esse tipo de enquadre clínico, um enquadre nosológico e, portanto, faça o tratamento. O que a gente vai pensar no âmbito mais do funcionamento da personalidade? E atenção, porque agora pode ser assim, quase soco no estômago para todo mundo. Porque a gente tem uma das maiores autoras sobre narcisismo, que é a Wendy Harry. E eu quero fazer indicação de outros 2 livros para quem tem interesse no assunto, ou inclusive se percebe que tem, não é, um paciente narcisista, ou até mesmo se convive com um narcisista ou uma narcisista em casa. Porque narcisismo, cá para nós, não é só um diagnóstico. Não é só o que tem aqui nesse livro. Quando a gente vai falar de narcisismo, a gente está falando de um espectro. A gente está falando que todos nós temos alguma dose de narcisismo, alguma esfera da vida, algum momento que a gente também expressa a nossa grandiosidade. Há alguns momentos que também nos carece empatia. Agora, se a gente entende isso num espectro, há pessoas que terão, não é, esse traço narcísico menos acentuado, não é, mais leve, e há aqueles que estão do outro polo também,
que é mais intenso, que é mais evidente, é mais difícil, e aí por diante. Mas sabe qual é a diferença na clínica sobre isso? É que a nossa conduta, ela pode ser voltada, por exemplo, para pacientes que têm um esquema de arrogo de arrogância, né? Arrogo ou grandiosidade de uma maneira mais cuidadosa. Por isso, prints preparados. Vou dar um tempinho porque eu sei que a gente está tomando café, né? Então tem gente que está coando café agora também, né? Tá comendo seu pãozinho, então prepara o print. Beleza? Preparou? Indico esse livro aqui, da Wendy B. Harry. Esse livro aqui é um achado, tá? Ele tá esgotado, então se você encontrar em algum lugar, tipo assim, se agarra com ele, compra e vai, porque é fabuloso. O nome do livro se chama Ele se acha o centro do universo. Cá entre nós, a capa não é essas coisas todas não, eu particularmente não gostei muito desse desenho, mas o livro é espetacular. E tem um livro mais recente da Wendy B. Harry. Gente, eu não ganho nada com isso, tá? Não é nada de merchan, é só partilha mesmo de coisas boas. Que é esse livro aqui, que inclusive foi traduzido recentemente para o português, né? Que se chama Desarmando o Narcisista. Ambos livros, tanto este aqui, Ele se acha o centro do universo, quanto esse aqui, Desarmando o Narcisista, eles são livros que a Wendy B. Harry fez para leigos, certo? Ou seja, para não psicólogos. Tem uma leitura maravilhosa, podem funcionar como recurso complementar à terapia, não só quando a gente atende um paciente que é narcisista, mas especialmente para quando a gente atende alguém que convive diretamente com o narcisista, né? São livros para não psicólogos. Entretanto, são livros tão ricos, que deveria ser leitura obrigatória para nós também. Então vamos pensar comigo, porque o esquema de arrogo, ou seja, um padrão de funcionamento emocional, comportamental, cognitivo, né, de pensamento e relacional, tem a ver com essa colocação mais prepotente, mais altiva. Por isso que eu coloquei o batom vermelho hoje, que é para ver se conectava com esse personagem. Então, quando a gente fala de arrogo, tem a ver com essa colocação que coloca mesmo as outras pessoas para baixo. Eu sou a melhor, né, gente? Vamos lá. E o quanto que isso vai aparecer na clínica, isso vai aparecer no nosso dia a dia. Mas é entender o seguinte, a origem do esquema de arrogo. Ou seja, é esse padrão de superioridade, né? De privilégios, de que eu sou especial, de que eu mereço mais do que os outros. Afinal, eu sou melhor, né? Então, quando a gente fala do arrogo, a gente tanto pode ter um esquema primário, ou seja, pessoas que podem desenvolver uma personalidade narcisista porque elas foram criadas como reis ou rainhas. Então, isso diz de uma experiência direta, não é? E aí o arrogo, ele está altamente relacionado com impulsividade. Se for esse o caso, se a pessoa sempre teve aí uma vida de rei, de rainha, e portanto isso também acaba se tornando um padrão no início da vida adulta, o melhor exemplo que eu posso dar é o de Luís XIV, lembram dessa figura, né, dos livros de história? Luís XIV era o rei Sol, era ele que havia. Então ele foi criado para isso, ocupou uma posição no mundo que era de rei e pronto, e ele se achava o máximo. Quando isso acontece, não é quando o esquema de arrogo ele é primário, a pessoa já foi tratada desde sempre como esse reizinho, mimadinho e etc. O que a gente vai poder trabalhar é a colocação de limites. Mas o que a gente vê na clínica não é bem isso não, tá? Porque se essa pessoa tem um arrogo arrogo como um esquema primário, o que a gente vai trabalhar muito é a reciprocidade, é colocar limites na impulsividade e assim por diante. Mas não é bem isso que acontece na clínica, não. A maior parte dos pacientes, podem anotar, por favor, anotando, com marca-texto, com tudo. Ninguém vai sair dessa live sem aprender isso. A maior parte dos nossos pacientes
que tem transtorno de personalidade narcisista, ou às vezes até não chega a atingir todos os critérios para o diagnóstico, mas tem um funcionamento altamente narcísico, é que esse é um arrobo secundário. Quer aprender o que é narcisismo? Também não ganho nada com isso, tá? Mas abre lá o Netflix e vai ver o seriado, aquele documentário do Arnold Schwarzenegger. Quem aqui viu Arnold Schwarzenegger no Netflix? Conta aqui pra mim, quem aqui viu? Adna vai ficar salva só até domingo, certo? Porque segunda a gente já tem a imersão e aí eu quero ver quem realmente está comprometido aqui com uma clínica integrada, né? Patrícia linda falou aqui a frase-chave. Então, por trás tem um sentimento de inferioridade? Exatamente. A Cris Correia diz assim, sim, eu assisti. Olha, Santana tá dizendo que não vi. Vale a pena. Quer aprender sobre narcisismo? Eu acho que esse é um dos documentários mais recentes, baseado em fatos reais, né? A vida do próprio ator, né? Do Exterminador do Futuro. E que a gente consegue perceber. Por quê? Uma pessoa que geralmente tem o arrogo como esquema, esse é um arrogo secundário. Geralmente as pessoas que têm esse tipo de funcionamento tiveram uma infância que é o oposto do que a gente falou aqui do Luís XIV. Pelo contrário, passou por muita privação, passou por muita dificuldade, né? Passou por violência, passou por necessidade financeira, necessidade emocional que não foi atendida, não é? E que, exatamente para compensar a privação emocional, para compensar o esquema de fracasso de que não vai dar certo, a pessoa começa a assumir um funcionamento hipercompensatório. Porque eu não quero que ninguém me atinja. Eu não quero que nada abale o que eu estou passando aqui. Então, inicialmente, né, compensar faz parte. Compensar é bacana. Se eu tenho, vou dar um exemplo bem infantil. Se eu tenho dificuldade em matemática, faz parte que eu estude um pouco mais matemática para eu não me dar mal na prova, né? Para eu não fracassar. Qual é o ponto aqui? Não é compensar, é hipercompensar. Que é para eu não fracassar na vida, então eu vou colocar uma armadura aqui. Eu vou ficar imbatível. E ninguém vai me alcançar. Agora vê que coisa louca. Porque na nossa sociedade, quem se coloca dessa forma é enaltecida. Tem muitos benefícios. A gente olha para um narcisista e a gente diz assim, nossa, como essa pessoa é forte. E ó, dedinho aqui. Quem trabalha com esquema sabe, quanto mais dura é a armadura, mais mole a pessoa é por dentro. E essa aqui é a pergunta de milhões, né? A Geisa diz, narcisismo tem cura? Se a gente pensa o narcisismo como um espectro, a gente precisa refazer a sua pergunta, tá, Geisa? Porque não vai ter cura algo que faz parte da nossa condição. É como se você perguntasse para mim assim, a ansiedade tem cura? A ansiedade por si só ela nos constitui. A ansiedade não tem cura, mas a ansiedade clínica tem terapêutica. Quando a gente fala do narcisismo clínico, ou seja, esse que começa a trazer prejuízo, não só para a pessoa, mas especialmente, inclusive, para as pessoas que convivem com ela, sim. E neste caso, a gente tem a terapia do esquema como a mais indicada. A mais indicada. Então, o que muitas vezes acontece e a gente percebe é que, Vanessa, mas um paciente narcisista, ele não procura terapia. Quem disse? Quem disse que não procura terapia? Então, imagina, né, é quase essa caricatura, né, de um paciente narcisista, certo? E geralmente tem muitos ganhos secundários, né? Muitas vezes é uma pessoa que realmente consegue ascender na carreira, tá aí o Arnold Schwarzenegger como um exemplo. Tem outro filme que eu sugiro para assistir que chama-se Duas Vidas. Ele está disponível na Disney. É um filme um pouco mais antigo que passava até eu acho que em sessão da tarde,
né? É um filme mais simples, mas vai mostrando exatamente, é com Bruce Willis, como uma pessoa com muito sucesso teve também uma infância muito difícil, certo? E como a pessoa vai hipercompensando até assumir esse tipo de funcionamento narcisista, né? Então, quando a gente fala do tratamento para pacientes com transtorno de personalidade narcisista, o que vai preponderar aqui é o que a Wendy B. Harry chama de arte do confronto empático. Arte do confronto empático. Sabe por quê? Uma das maiores dificuldades que nós temos como psicólogas, eu vou me incluir no meio, isso é algo bem característico da própria categoria profissional, é de lidar com a raiva do paciente. E como um paciente narcisista ele é altamente reativo e tende a colocar os outros como inferiores, o que a gente vai perceber são colocações assim: então, meu caso é muito importante, né? É muito especial. Será que você vai ser capaz mesmo de me atender? Será que você está entendendo o que eu estou falando? Talvez eu tenha rebuscado muito o raciocínio, né? Então, são colocações muito provocativas. Se a psicóloga tem, por exemplo, um esquema de fracasso e escuta alguém falando dessa maneira, ela sai muito mexida. Ela não consegue sustentar o processo. Se a terapeuta, né, a psicóloga, ela tem um esquema muito forte de autossacrifício, de se doar completamente para outra pessoa, todos os privilégios que o narcisista pedir, ela vai ceder, do tipo, não posso nesse horário, eu quero que você me atenda então meia-noite, porque é quando eu vou chegar de Miami. Não, agora eu não posso ir, porque eu tinha esquecido que eu tô indo para Paris. Olha, eu dei um presente o mais caro de todos para minha namorada. Eu não sei se você já ouviu falar desse perfume, porque ele é realmente muito caro. Então, se a psicóloga, ela também tem esquemas difíceis, esquemas que ela não tratou, esquemas que ela não conhece, a terapia não se sustenta. Então, para você atender pacientes narcisistas, você precisa estar muito bem trabalhada, porque ele vai te provocar, ele vai ver até onde você aguenta. E mais ainda, a sua resposta frente a essas colocações precisam ser muito diferentes. Por quê? Uma pessoa narcisista, ela também tem um modo de funcionamento hipercompensatório evidente, como eu tô falando, né, de se mostrar superior e lá, mas ela também tem um modo protetor desligado. A gente chegou a falar sobre o modo protetor desligado ontem, tá todo mundo atento aqui? O modo protetor desligado é aquele que não quer entrar em contato com a dor. Por quê? Qual é o maior objetivo aqui da terapia com narcisista? É facilitar que o paciente consiga acessar a sua própria vulnerabilidade, que ele também é mortal como nós, é acessar a sua própria vulnerabilidade. Estão anotando, né? Qual é o principal objetivo do tratamento com uma pessoa que tem personalidade narcisista? Facilitar que ela acesse a própria vulnerabilidade e que ela aprenda sobre reciprocidade. Que ela acesse a própria vulnerabilidade e que ela também aprenda sobre reciprocidade. Ou seja, se liga aqui no raciocínio. Quando o paciente ele chega com essas colocações, olha, eu escolhi você porque eu acho que talvez você entenda um pouco mais do meu diagnóstico. O que a gente vai dar como resposta não é um confronto direto. Por quê? Com o narcisista, se você confronta direto, se você faz uma confrontação visceral no início do tratamento, ele vai embora. O tratamento simplesmente não continua. Então, o início do tratamento é oferecendo, inclusive, uma validação, mas é validação diferente. Não é concordando com o que ele faz, né? Vou dar um exemplo. Quando você começa a fazer, né, na avaliação mesmo, tá? Na avaliação, no começo. Você começa a perguntar sobre a infância do paciente. O paciente diz assim: a minha infância foi muito difícil, eu não quero falar sobre isso não, isso enche o saco. Uou! Que resposta desagradável, né? Quando a pessoa fala sobre isso, o que você responderia para ele? Não quero falar não sobre a minha infância. Minha infância foi muito ruim. É uma encheção de saco. Como é que você responderia?
Muitos psis simplesmente falariam, de repente, uma resposta padrão do gênero: ah, mas é importante acessar a sua infância. Por si só. Mas você precisa fazer isso. Porque é importante para você. Essa fala para ele vai soar como nada. Essa fala para ele vai ser como algo que todo mundo diz. Não faz diferença. A fala da psicóloga não pode ser uma fala de lugar comum. Então, quando você vai atender um narcisista, a sua cadeira aqui, a sua cadeira do adulto saudável, ela precisa estar muito firme para você conseguir responder com segurança, com firmeza, que realmente deve ser mesmo uma encheção de saco. Falar sobre aquilo que foi difícil. Vamos imaginar que esse paciente chama João. Deve ser mesmo uma encheção de saco, né, João? Falar sobre isso. Acha que tentar colocar os assuntos ruins para debaixo do tapete continua acontecendo com você hoje? Ou ainda, na maior parte das vezes, o paciente narcisista, ele procura terapia ou porque ele teve alguma dificuldade grande no trabalho, de repente a empresa faliu, ele foi demitido, ou a esposa está ameaçando se divorciar, ele teve um término, né, no relacionamento, ou os filhos pararam de falar com ele, porque é insuportável conviver com um narcisista. Então, quando o paciente, né, o nosso João aqui, ele chega e diz isso, é uma encheção de saco falar sobre tal coisa, o que a gente vai precisar fazer, anotando, papel e caneta aí na mão, é relembrar o objetivo terapêutico. Aos ouvidos de um leigo pode parecer até uma chantagem, mas não é. Porque quando a gente chegar para ele e disser assim, João, eu entendo que é uma encheção de saco, que parece não ter sentido nenhum falar sobre aquilo que doeu. Afinal de contas, já aconteceu, não é? Mas a questão é que esse funcionamento ou essa dificuldade que você teve com a tua esposa, essa dificuldade que você teve no teu trabalho, essa dificuldade que você teve com teus filhos, continua acontecendo com tanta força e é tão difícil de mudar, porque ela não começou agora, ela começou lá atrás. Então, se você quer mesmo, veja, é aqui que é o fio da meada. Então, se você quer mesmo melhorar essa situação, né, com namoro, casamento, etc., você também precisa fazer alguns passos importantes aqui. Precisa dar alguns passos importantes. Né? A Josefina está dizendo, a gente fica doente em lidar com o narcisista demais. Por quê? Porque a maior parte das pessoas vai reagir, vai chorar, vai tentar se esconder, vai tentar dar lição de moral. E a nossa fala precisa ser muito forte. Então, no início do trabalho com o narcisista, a gente precisa ter uma colocação mais firme. Não é sugerido que no início do tratamento a terapeuta, a psicóloga, se coloque de uma maneira mais vulnerável. Porque senão ele percebe, porque ele ainda está muito preso no arrogo, na grandiosidade, de que a psicóloga não é suficientemente boa para atendê-lo. No início a gente precisa sim, não é ter uma postura de arrogância, mas é uma postura de segurança, de que aquilo que ele fala não bate na gente também, não tem o mesmo impacto que tem na vida fora da terapia. A gente precisa estar muito bem trabalhado. Então, se ele diz algo do gênero, é uma encheção de saco, eu estou vendo, eu consigo me conectar com a sua irritação, com a sua impaciência de falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, como sua psicóloga, eu preciso te dizer que se você quiser realmente melhorar o teu casamento, esse é um passo importante. Então, é relembrar o objetivo, é relembrar o que ele quer no tratamento. Tem muitos pacientes narcisistas que são grandes empresários, né? Têm muito sucesso na carreira e quando eles buscam a terapia, eles vêm muitas vezes, sabe, a mando de quem? Do chefe. Porque ele dá até um bom desempenho na empresa, mas é insuportável para a equipe lidar com ele. Então, muitas vezes o chefe diz assim, olha, ou você vai, se trata e melhora isso, ou não há condições de você ficar aqui. Olha, uma outra figura... Ai, gente, como é que eu não pensei nesse exemplo antes? Vocês já viram aquele seriado House?
que é de um médico, que anda até com uma bengala e tudo, que ele é altamente arrogante, também é um exemplo espetacular sobre personalidade narcisista. Note que muitas vezes, e é aquele momento que você até consegue empatizar mais com aquele personagem, é que ele acaba hipercompensando aquela postura para não dar conta da dor que ele sente. Outro seriado bem bacana, e até em nível de entretenimento, é o Suits, né? No Brasil ficou com a tradução de Homens de Terno, né? O Harvey Specter também, né? Tem essa postura de grande advogado, de sucesso, de carrão, de tudo que pode, muitas mulheres, exatamente porque ele é cheio de problema, mas cheio de problema. Na infância, que não se resolveu até hoje, com a mãe, com, né, o pai e assim por diante, né? Olha, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Eu não sou TP Potterline, diz assim, o meu pai fala, o que está no passado não interessa e cessou o diálogo. Pois é, e aí veja que coisa importante, né? O que está no passado e acabou. Bom, o que está no passado, realmente a gente não pode mudar os fatos, mas a gente pode mudar a sua postura frente a eles. Essas respostas têm a ver com a arte do confronto empático, que a Wendy P. Harry fala para nós. Mas em relação ao narcisista, a gente precisa ir muito além do que essas falas de impacto, né? A gente precisa pensar em fazer cada vez mais a intervenção de acordo com as experiências de vida daquele paciente. Aí sim a gente começa a tocar realmente no que faz sentido para ele. Vou tentar dar um outro exemplo, né? Imagina que um paciente, né, que chega para você dizendo que tem muita raiva, e quando ele tem uma discussão com a esposa, ele já explode, ele grita e ele sai. E você faz a seguinte intervenção: João, eu consigo entender como situações que nem essa, que nem a discussão com a sua esposa, te deixam altamente ativados. É quase como se você percebesse que é uma injustiça a reclamação dela porque você chegou atrasado, já que você estava trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, esse funcionamento, essa explosão que você teve, também parece um funcionamento muito, muito parecido com aquele Joãozinho lá atrás, né? Aquele que, quando apanhou na escola, precisou ter logo uma reação muito forte para afastar as outras pessoas. Quando a gente fala isso, quando a gente faz a intervenção, confronto empático com a situação que está acontecendo agora e a experiência de vida significativa do nosso paciente, é como se a gente fosse fazendo, então, alguns acessos, ainda que iniciais, ainda que tímidos, né, pequeninhos, à vulnerabilidade dele. Porque aquela explosão nada mais é do que um sentimento insuportável de entrar em contato com a dor. Então chega, não quero, tá no passado, acabou, não quero falar sobre isso. E você como psicóloga, você como psicólogo, precisa ter uma postura muito firme de não encolher frente a ele. Entendi. Ou seja, você valida primeiro. Entendi. Eu consigo me conectar com o teu desconforto, com a tua raiva, com o teu senso de injustiça frente a uma reclamação, quando na verdade você trabalhou muito para proporcionar uma experiência melhor para ela. Mas ao mesmo tempo, como é insuportável, não é? Receber uma crítica, receber uma reclamação, tal como o Joãozinho lá atrás recebeu, por exemplo, na escola quando tirava notas baixas. Era insuportável, dava vontade de sair chutando tudo. Então, veja, eu não estou perguntando se faz sentido para ele. Eu já estou fazendo uma certa ligação. Que essa resposta emocional de raiva sem limites, de gritar,
também é algo que não começou agora, começou antes. Por quê? Qual é o objetivo? Vou repetir, todo mundo anota aqui. Qual é o objetivo da psicoterapia com pessoas narcisistas? Facilitar que ela conecte-se com a sua própria vulnerabilidade e que ela aprenda sobre reciprocidade. Que aqueles comentários desagradáveis que a pessoa faz para outra, ela também não gostaria de receber, né? Ivanilson faz uma pergunta importantíssima. Como é que esse paciente procura terapeuta se ele se sente superior? Geralmente se julgam perfeitos. Excelente. Eles procuram muitas vezes, Ivanilson, porque a esposa disse, ou você vai para lá ou a gente separa. E ele gosta da esposa. Vai para lá ou a gente separa. Ou às vezes o chefe manda, olha, você realmente é um excelente empresário, um excelente acionista, mas é insuportável para os demais da equipe. Então, é preciso que você vá. Ou ainda se ele passa e veja, pode não ser óbvio quando eu digo isso, mas pacientes com transtorno de personalidade narcisista também têm uma chance de comportamentos autodestrutivos aumentados, sabia? Tem maior chance, inclusive, de tentativas de suicídio. Por quê? Porque a menor falha já pode ser um gatilho importante, por exemplo, para pessoas com narcisismo evoluírem para a depressão. Já pensou nisso? Né? Então, sim, procuram, sim, geralmente por pressão das outras pessoas, certo? Deixa eu ver aqui o comentário de vocês, porque a gente já está no finalzinho. A Geisa diz, isso vale também para as experiências fora da clínica? Uma postura mais firme? Sem dúvida. Então, fica aqui a dica. Quem chegou agora, já vou colocar aqui, tem 2 livros espetaculares da Wendy B. Harry. Este aqui, que é um achado, ele já está esgotado. Se você encontrar por aí, ele se acha o centro do universo, se agarra com ele e compre, certo? Eu não ganho nada com isso, tá, gente? É só partilha de conhecimento do bem mesmo. E este aqui, que é Desarmando o Narcisista, né? O guia para lidar com o narcisista em sua vida. Esses 2 livros são livros para não psicólogos, mas são recheados de técnicas e tem um capítulo específico sobre a arte do confronto empático, que é como responder. É espetacular. Espetacular, né? Então, na maior parte das vezes, o que a gente vai trabalhar com o narcisista, essa raiva, gente, podem anotar isso também, isso é pra vida, não é só pra clínica não, isso é pra vida. Uma pessoa que apresenta muitas explosões de raiva, que apresenta uma reação de raiva constante, frequente, é uma pessoa que se sente cronicamente frustrada, cronicamente injustiçada. Recebe uma reclamação, não consegue perceber o que precisa melhorar, aquilo é injusto, não dá, eu sempre fiz de tudo e aquela pessoa não melhora, ela não vê o quanto eu me esforço. Então, quando a gente valida, veja, a gente não está reforçando, a gente está validando. A raiva, todo mundo aqui bem juntinho de mim, a raiva é uma emoção básica, inata, todos nós temos. E quando a gente tem emoções básicas ativadas, a gente valida. Como é que eu posso validar sem reforçar explosões de raiva? João, eu consigo me conectar com a tua raiva. Eu consigo chegar mais perto de você e entender que essa reclamação soou como uma injustiça. Afinal, você estava trabalhando e ainda veio essa crítica. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso falar com você. Preciso refletir sobre isso. E aí a gente faz a outra parte da intervenção, o confronto. Mas a gente valida. Gente, se aparecer um modo infantil, pode ser a tristeza, né? A vulnerabilidade, pode ser a raiva. A gente valida. Modos infantis a gente valida antes de fazer a intervenção focada para a mudança. Porque todo mundo sente raiva. E sabe o que acontece no mundo aqui afora? Quando a gente tem raiva, quando a gente fala alguma coisa, é logo, cala a boca, você não pode falar assim comigo, vai de castigo.
Vai pensar sobre o que você fez? Não se fala assim. Quando que a raiva, ela precisa também de uma validação para ela não escalonar. Eu entendo que é muito ruim, que é altamente desconfortável para você, que beira o insuportável. Porque você não se sente compreendido. Olha aí, privação emocional. Porque há também por trás um cuidado maior, redobrado para não fracassar. Olha o esquema de fracasso aí. Então, quando a gente fizer a intervenção precisa validar a emoção, mas também trazer à tona qual é a necessidade emocional subjacente. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Porque esse nosso café foi muito intenso. Todos os nossos encontros, não é? Lidar com uma pessoa narcisista, lembrando, não precisa ser necessariamente, aqui nos critérios diagnósticos do DSM-5-TR. Para nós, em nível de funcionamento de personalidade, narcisismo é um espectro. Narcisismo é um espectro. Todos nós temos uma dose aí de narcisismo. A questão é que quando ela está, né, do outro lado, lá do polo, aquilo se torna insustentável, de muito sofrimento. Para a pessoa, o narcisista sofre com muita solidão, porque o arrogo está compensando privação emocional, fracasso, abandono. É aquela pessoa que diz, eu não preciso de ninguém, porque morre de medo de ser abandonado. Então, quando a gente fala sobre isso, é preciso ter olhos muito mais atentos e sensíveis. A gente está chegando aqui no final. Quero reforçar que quem está realmente comprometido com a clínica precisa ir para a imersão na segunda-feira. É uma imersão gratuita, são 3 aulas completas. Imagina, a gente está aqui no café e já é isso tudo. Então, de 15 a 17 de janeiro, a gente tem a imersão em terapia do esquema, trabalhando experiências emocionais corretivas. Como é que a gente faz a mudança? Trabalhando a evolução da cadeira vazia, técnicas experienciais é o que faz toda a diferença. Diálogos internos, diálogos externos. E claro, a gente encerra com um trabalho sobre memórias traumáticas, porque a nossa ideia não é ficar revivendo, não é ficar repetindo tragédia, é proporcionar desfechos diferentes, novas conexões sinápticas, inclusive, novas narrativas onde a gente já chorou. Então, quem não fez a inscrição, faça a inscrição gratuita, o link está lá na bio. E quem tiver realmente comprometido já sabe. Na segunda-feira, dia 15, também abrem as inscrições para a formação completa. E a gente tem novidade. Eu coloquei nos stories, mas quero falar aqui olhando para vocês. Por quê? Na segunda-feira eu vou abrir um cupom de desconto, certo? De R$100 para todo mundo. Quem quiser conferir o conteúdo, né, o cronograma da formação, é só entrar em vanessaleterio.com, certo? Já tá lá. Então você vai ficar atento na imersão, vai pegar o cupom de desconto e vai fazer a sua inscrição com R$100 de desconto. Mas não só. As 5 primeiras pessoas que se inscreverem para a formação completa vai ganhar o livro, a Bíblia na Terapia do Esquema, que é Terapia do Esquema, do Jeffrey Young e da Cusco. Então, é isso, né? Espero vocês amanhã para mais um café. É o nosso último café. Nosso último café amanhã. Então, fica ligado, porque toda a nossa maratona, as nossas 2 semanas de lives só vão ficar, então, no ar aqui no Instagram até domingo. Ninguém vai poder dizer que eu não avisei. Combinado? Na segunda-feira, a nossa aula começa, Jaqueline, às 8h20 no fuso de Brasília. Faz a sua inscrição, o link tá na bio, que aí a gente vai, sim, ir conversando um pouco mais por e-mail e, obviamente, lá nos nossos grupos do WhatsApp, no Clube VIP. Combinado assim? Vai lá, faz a inscrição e entra no grupo que você vai ter sempre todas as informações em primeira mão. Um beijinho para vocês. Até amanhã no nosso próximo café. Tchau, tchau, gente. Sim, após a aula já pode usar o cupom. Perfeito. Tchau, tchau, gente.